E aí, pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários, e para quem não gosta ou não tem tempo de ler os relatórios, né, basta colocar aqui no 2x e ouvir a leitura para ficar por dentro de tudo que aconteceu com o fundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça aí de dar aquela força pra gente, né? Já deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal e se quiser coloque aí nos comentários qual relatório de qual fundo você quer que eu leia aqui nos próximos vídeos. Então vamos lá, hoje nós vamos ler o relatório do CSHG Renda Urbana FII, o famoso HGRU11. Esse relatório é o que saiu em maio, referente ao mês de abril. Então, no caso da CSHG, ele sempre começa aqui com alguns indicadores de mercado, né? Então, a cota de mercado do fundo está em 122,35, a cota patrimonial é de 117,95, né? Então está com um pequeno ágiozinho aqui. O valor de mercado do fundo é de 2,3 bilhões, tem atualmente 124,5 mil cotistas. O rendimento esse mês foi de 68 centavos por cota. A área bruta locável é de 355 mil metros quadrados. O dividend yield é de 6,7%, né, considerando 68 por cota em relação aos 122,35. O retorno mensal do fundo foi negativo, né, de 0,7%. A vacância física está em 0% e a vacância financeira 0%. Isso aqui é o que me deixa mais feliz, tá? Eu adoro quando eu pego um relatório e tá aqui vacância física e financeira 0%. Então vamos lá. Comentários do gestor. Neste mês, o fundo apresentou uma receita total de 14,9 milhões, equivalente a 81 centavos por cota, o que levou a um resultado de 12,9 milhões, 70 centavos por cota, e distribuiu uma renda de 68 por cota, seguindo com o patamar estabelecido no semestre anterior. Vale destacar que, novamente, o patamar elevado de resultados no mês de abril se deve por retorno positivo dos diferimentos concedidos durante o primeiro semestre de 2020 e a venda de cotas de FIIs que equivaleram a 0,04 por cota no mês. São Paulo. No dia 11 de abril foi encerrada a fase emergencial do Plano São Paulo de contingência. No dia 7 de maio, o governo paulista anunciou uma maior flexibilização no funcionamento de estabelecimentos. O horário de funcionamento dos comércios e serviços foi ampliado em 1 hora, com duração das 6 da manhã às 21. Houve mudança também no início do toque de recolher, que começará às 21 e não mais às 20. A capacidade de ocupação dos estabelecimentos foi ampliada e passará a ser de 30%. Vale destacar que, conforme comentado em relatórios passados, as escolas continuam autorizadas a continuar as aulas presenciais com limite máximo de 35% da capacidade. Atualmente, o Estado representa cerca de 70,3% da carteira imobiliária do fundo, sendo desse valor 50,7% consideradas atividades essenciais e continuarão funcionando, o equivalente a 35,7% da carteira total. Rio de Janeiro. Com a queda no crescimento de internações, no dia 7 de maio, a Prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou ainda mais as medidas restritivas que estavam em vigor. Praias, parques e cachoeiras estarão liberados nos fins de semana. Bares, restaurantes e quiosques não têm mais hora para fechar. As aulas do ensino fundamental serão totalmente retomadas a partir de 11 de maio. O estado do Rio de Janeiro representa cerca de 8,5% da carteira imobiliária do fundo e que são consideradas atividades não essenciais. Salvador. A cidade vive um momento mais ameno das medidas de restrições. O toque de recolher foi postergado para a partir das 22 horas e o governo da Bahia autorizou o retorno das aulas do ensino fundamental em Salvador. Por enquanto, apenas pequena parte das escolas voltaram às aulas presenciais. Importante mencionar que o ensino superior continua sendo à distância. Comércio de rua, bares, restaurantes e shoppings estão autorizados a funcionarem com horário reduzido.
o estado da Bahia representa cerca de 5,7% da carteira imobiliária do fundo e que são consideradas atividades não essenciais. A equipe de gestão acredita que esse é um cenário estável para o fundo, dado que a situação das atividades permanece a mesma e as aulas presenciais nas universidades devem voltar progressivamente com o avanço da vacinação da população. Relação com o investidor. Os informes de rendimento foram disponibilizados até o prazo regulatório para tal, qual seja 26 de fevereiro de 2021. Mais informações acerca da disponibilização do informe, assim como do procedimento para solicitação de segunda via, podem ser encontrados no site da administradora. A Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 19 de abril de 2021. Nesta foram aprovadas as contas e demonstrações financeiras do fundo referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na mesma data, foi realizada a apresentação anual do fundo que mostra o desempenho no último ano, principais acontecimentos e estratégias. A apresentação anual está disponível neste link. Então aqui também tem um link para você ver a apresentação. Comercial. Neste mês de março, não houve alteração na ocupação do fundo, que permanece sem vacância. A gestão tem trabalhado em algumas demandas dos locatários para a discussão do reajuste, no caso dos contratos corrigidos pelo IGPM, e tem avaliado caso a caso os pedidos, levando em consideração principalmente qual regime do contrato, típico ou atípico, e se o valor de locação ajustado está em linha com o mercado, sendo certo que, caso entendamos que algum tipo de concessão deve ser feita, ela deverá ser acompanhada de contrapartidas pelo locatário, que podem ser extensão contratual e endurecimento de penalidades por rescisão antecipada. Neste mês de março, não houve alteração na ocupação do fundo, que permanece sem vacância. O fundo continua no ciclo de reposição dos diferimentos concedidos durante o período de pandemia. Para exemplificar a curva desses acordos, apresentamos o gráfico abaixo da evolução do percentual do aluguel contratado, acordado já impactado pelos atuais diferimentos. Então, aqui ele mostra um gráfico desde janeiro de 2020, né? Então era 100% até março. Abril, que foi o início ali da pandemia, teve uma queda, né? 87, 83, 85, 85. A partir de agosto começou a subir, 92. Em setembro já começou a receber alguns diferimentos, então foi para 103. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, tudo isso recebendo ainda alguns diferimentos. Agora abril foi o menor, né, com 103%. A partir de maio e junho a previsão é receber 100%. Aqui tem a composição do resultado, né? Então, em abril o fundo teve 14,9 milhões de receitas e 2 milhões em despesas, gerando um resultado de 12,8 milhões. O rendimento distribuído, né, ele começa aqui desde maio de 2020, né, para pegar os últimos 12 meses, ele se mantém no 68, se manteve, né, até novembro. Em dezembro subiu para 72, né, ele é obrigado a distribuir 95% do resultado, né, então devia ter um pouquinho em caixa aqui, ele mandou lá em dezembro. Em janeiro já voltou para 68 e está em 68 até agora. Um fundo bem estável, né, que não tem vacância. Aqui embaixo também tem o saldo de resultado acumulado, né? Lá em maio a gente tinha um saldo acumulado de 25, atualmente está com saldo acumulado de 45. Então, apesar de se manter estável ali na distribuição, ainda está acumulando caixa, né? Aqui mostra a rentabilidade. No mês ele teve uma rentabilidade negativa de 0,7%, enquanto o IFIX teve uma rentabilidade positiva de 0,5%. Na liquidez, no mês de abril foram negociados 113 milhões em cotas do fundo, né, que representam um giro aí de 5% do tamanho do fundo, que ele teve presença em 100% dos pregões.
que a gente consegue ver que teve um aumento significativo na quantidade de cotistas, né? Maio de 2020 ele tinha 45 mil cotistas e agora em abril de 2021 já está com 124 mil cotistas. Os cotistas estão comprando, né? Tem cada vez mais cotistas estão comprando cotas desse fundo, né? Aqui mostra a composição da carteira, né? Quase todo fundo é de imóveis, é 1,6 bilhão, né? E aí ele tem cotas de um outro fundo aqui, o SPVJ11, tem 238 milhões, tem outros fundos 99 milhões, tem alguns CRIs, alguns LCIs, renda fixa. Então patrimônio líquido do fundo está em 2,1 bi, considerando a quantidade de cotas, né, 18,4 milhões de cotas, a cota patrimonial está em 117,95, como a gente leu lá no início, né. Aqui tem um detalhamento dos ativos, né. Então, o principal, assim, 20,3% do valor patrimonial do fundo está no edifício do IBMEC, e isso representa 19,5% da receita contratada. Em seguida vem o edifício Santo Alberto, que tem 9,6%, e o terceiro aqui, para a gente fechar o top 3, né, é a loja Sam's Club Morumbi, que representa 7,6% da receita contratada. Aqui tem um gráficozinho mostrando onde estão localizados os imóveis. 70% em São Paulo, 10% no Paraná, 8,5% no Rio, 5,7% na Bahia, 4,5% em Minas Gerais e 0,5% em Santa Catarina. Aqui tem a evolução física, evolução da vacância física do fundo, né, que ela se manteve zero desde sempre, de maio de 2020, né, que é o que está aqui no gráfico. O vencimento dos contratos vão ocorrer depois de 2025, a partir de 2025, né? As revisionais em 2021 vão ter 8,8%, depois só acima de 2025 que vai ter 91,2%. Aqui a gente consegue ver um gráficozinho de quantos serão os reajustes. A maioria dos reajustes acontece em setembro, 38%, né, e eles são pelo IPCA, e em novembro, 28% também pelo IPCA. Logo em seguida, em dezembro tem mais 9%, mas é IGPM. A tipicidade dos contratos, 91,2% são contratos atípicos e só 8,8% são contratos típicos, né? Então o fundo gosta mais de contratos atípicos, né? Que são mais, em tese, mais seguros, né? Classificação dos setores de atuação, então 30% do fundo está alocado no setor educacional, 24,6% está no setor de vestuário, 33,4% no varejo alimentício. Desses 33,4%, tem um percentual grande aqui, 12% está nesse fundo SPVJ11. Aqui temos alguns eventos, né, terceira emissão de cotas, aquisição, algumas coisas que aconteceram desde 2020, né? E aqui tem a foto de alguns edifícios, tem o do IBMEC, Estácio Salvador, Angélica São Judas, então tem todos aqui. Deliberações em assembleias que ocorreram agora em abril de 2021. Isso aqui eu acho muito legal dos relatórios da CSHG. Eles sempre colocam aqui as deliberações de assembleias no mês. Então, quem é cotista geralmente sabe, mas quem está querendo ler o relatório para saber se vai entrar ou não, isso aqui é muito interessante, já ter uma lista aqui das deliberações. Isso aqui é interessante procurar na Assembleia quais eram esses itens aqui, né? Aqui tem o número das matérias aqui. Como estou só lendo, não vou saber exatamente o que foi aprovado ali. Mas
Depois vocês têm que dar uma procurada nesses fatos relevantes, ou pelo menos verificar na Assembleia o que aconteceu. E como já é de praxe aqui da CSHG, né, o objetivo do fundo eles colocam no final, diferente dos outros, né? Então o fundo tem por objetivo a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento, desde que atendam aos critérios de enquadramento e a política de investimento do fundo, sendo certo que o fundo irá priorizar a aquisição de empreendimentos imobiliários institucionais ou comerciais que não sejam lajes corporativas, shopping centers ou da área de logística. Então, quem está interessado agora sabe também qual que é o objetivo do fundo. E aqui embaixo eles sempre finalizam o relatório com um glossário com alguns termos de mercado aqui, com os termos sobre o fundo. Às vezes o pessoal está lendo e tem alguma dúvida. Então, com isso a gente chega ao final de mais uma leitura, desta vez do CSHG Renda Urbana FII, o HGRU 11. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, não esqueça de dar aquela força, curte aí, compartilha, comenta. E é isso, pessoal. Até mais.